Olá, besão do tio. Vamos resolver aquelas questõezinhas do PB de revisão? Olha, essa primeira aqui ele está falando para a gente de um lançamento horizontal. E ele fala para a gente que a altura que ele foi lançado é de 1,80 m, a velocidade inicial é 5, a gravidade vale 10. E, besão, nós estamos querendo só o tempo de queda. Então, vamos fazer logo simplificando. A gente vai dizer que a altura vai ser quem? A gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Nós vamos estar lançando de 1,80 m. A gravidade, pesão, 10. Aí você vai lembrar para a gente de considerar como se tivesse um aqui embaixo e você vai multiplicar meio pelos extremos, besão lindo. Então, o que é que eu vou ter? 10t ao quadrado vai ser 2 vezes 1,8. 10t ao quadrado vai ser 3,6. Mesmozão. T ao quadrado vai ser 3,6 por 10, 0,36. E o Augusto, raiz de 0,36. Raiz de 36 é 6. Besão, como você tem duas casas decimais, você bota uma casinha decimal. Logo, resposta correta da primeira questão, letra C. Vamos fazer aqui a segunda, besão amado? Segunda, ele está falando para a gente de um alcance. Ele fala para a gente que você novamente tem um lançamento horizontal, olha o comando aqui. Nesse caso, a altura que ela vai ser lançada é 1,25 m, a velocidade inicial é 6, a gravidade é 10, e eu estou te pedindo para achar a distância horizontal, besão amado. Eu estou querendo a ideia do alcance. Ora, vamos fazer a mesma relação. Primeiro vamos achar o tempo de queda. Então, a altura vai ser gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Augusto, a minha altura vai ser 1,25 metros. Minha gravidade 10, o tempo ao quadrado sobre 2. Besão lindo vai lembrar o titio de colocar uma aqui e multiplicar meio pelos extremos. Então, tio Augusto, 10t ao quadrado vai ser 2 vezes 1,25. Besão, o t ao quadrado vai ser 2,5. O 10 passa dividindo. Augusto, então t ao quadrado vai ficar 0,25. Besão, raiz de 25 é 5, meu tempo é 0,5. Augusto, mas ele pediu para eu achar o alcance. Ok. A distância horizontal, o alcance, é a velocidade inicial vezes tempo, besão. A velocidade inicial, 6. E o tempo que você achou para mim, 0,5. Tio Augusto, então eu tenho uma distância horizontal de 3 metros. Vamos para a próxima, besão amado. Tio Augusto, nós temos agora uma questão, besão, de altura máxima com lançamento oblíquo. Quando você tiver o lançamento oblíquo, a primeira coisa que você vai lembrar é que a gente tem que fazer a decomposição da velocidade, besão. Então, tio Augusto, eu vou ter um eixo horizontal, eu vou chamar de eixo Y. Eu vou ter, besão amado, o meu eixo na vertical, e titio Augusto vai chamar para você de eixo Y. Então, tio, eu tenho eixo X, besão. E aqui eu vou te falar para você que eu tenho o meu eixo Y. Ela vai ser lançada com uma inclinação, besão, de 30 graus. E tio Augusto, meu objeto, ele vai ser lançado com uma certa velocidade inicial, formando um ângulo de 30 graus. E aí, besão, esse objeto vai fazer uma trajetória parabólica onde eu vou ter o alcance. Lembra que quando esse objeto atingir a altura máxima, ele para de subir para iniciar o movimento de descida.
Ah, tio Augusto, então eu posso dizer que quando ele chegar aqui em cima, ele parou de subir, ele não para de ir para frente, tá, gente? É só de subir. Mas, Augusto, uma parte só da velocidade é que vai ser responsável por fazer esse objeto subir, e é a componente vertical da velocidade, besão amado. Então a gente vai decompor a velocidade e eu vou achar aqui para você a componente da velocidade, o pedacinho da velocidade que faz ele subir. Ora, vai ser a velocidade inicial no eixo y. Observe que essa velocidade inicial do eixo y, besão, ela está sendo o cateto oposto que a gente vai estar formando quando eu decomponho a velocidade na horizontal. Ó. Então, titio Augusto, na horizontal aqui, o que é que eu tenho? A velocidade inicial na direção x. Visão? Essa velocidade na direção x, ela vai ser responsável pelo alcance, e essa aqui pela altura. Então, vou começar dizendo que velocidade inicial na direção y vai ser a velocidade quando você observa esse triângulo aqui, a velocidade y, ela também está desse lado aqui, tio Augusto, é o mesmo tamanho. Isso é o cateto oposto. Cateto oposto pela hipotenusa é seno. Meu V0y ficou separado, tio Augusto, seno do meu ângulo, que é 30 graus. A velocidade inicial de lançamento, meninada, 20. Tio, cadê o seno de 30? O meio. A velocidade com que esse objeto vai ser lançado vai ser de 10 metros por segundo. Agora, lembra que ele sobe. Quando eu estou indo para cima, eu estou contra a gravidade. Então, a gravidade é para baixo, eu vou para cima, por isso minha aceleração é negativa. E eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, a gente vai usar Torricelli. E você, mais duas amigas, na pirâmide da sabedoria, estudando a avaliação do Titio Augusto. Na altura máxima, minha velocidade é zero. Besão, a velocidade de saída é 10. Como a gente está indo contra a gravidade vai ser negativa. E o espaço é altura. 2 vezes 10, 20. Vem para o lado de cá, fica positivo. Ó. 20h vai ser 10 ao quadrado, que é 100. Ora, Besão, você vai dizer para mim que essa altura alcançada foi de quem? 5 metros. Alternativa B. Vamos para a próxima? Augusto, eu tenho aqui uma conceitual. Ele diz que um objeto ele é abandonado horizontalmente. Ora, Besão amado, e a gente tem um lançamento horizontal, você vai lembrar para a gente que a altura que eu vou atingir vai ser dado pela gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Bom, durante o movimento de resistência do ar desprezível, o tempo para atingir o solo, eles vão, nós estamos querendo achar o tempo, eu vou usar essa relação. Então, o tempo depende apenas da velocidade? De jeito nenhum, ó. Nem depende. Não apareceu velocidade aqui, então, legal não. Apenas da massa? Não, não tem nem massa nessa forma. Da altura de lançamento? Sim, tem H. E da aceleração da gravidade? Tem, então tem os dois. Logo, letra C. Da velocidade inicial, a velocidade inicial ele vai me dar o alcance e a massa não importa. Energia cinética, você vai lembrar, por favor, que energia cinética é quem? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. De novo, eu não tenho tempo aqui, então também não depende dessa. Show! Vamos lá para mais uma, Pezão. Tio Augusto, ele fala do irrigador que lança água com inclinação de 20 graus num alcance de 20 metros. E eu quero saber qual é a velocidade inicial de lançamento. Ora, a gente já deduziu em sala, eu vou jogar aqui direto, Bezão. Esse alcance, ele vai ser dado por quem? Velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno do dobro do ângulo de lançamento pela gravidade. Ora, Bezão, se nós temos que o θ vale 45 graus, então 2θ vale 90. Viu? Então eu vou ter que 20
vai ser minha velocidade inicial vezes seno de 90 graus sobre a gravidade, Besão, que é 10. Aí você vai lembrar para o tio Augusto de botar um aqui e multiplicar em cruz. Eu vou dizer para você que velocidade inicial ao quadrado vezes o seno do ângulo de 90 graus vai ser igualzinho a 20 vezes 10. Tio Augusto, seno de 90 é 1 e 20 vezes 10 é 200. Ora, Pesão, então a velocidade vai ser a raiz de 200? Mas tio Augusto vai dizer que 200 é 2 vezes 100. Ora, Augusto, raiz de 2 é 1,4. Raiz de 100 é 10. Então, a gente vai ter uma velocidade de 14 metros por segundo, letra C, Besãozão. Nossa questão, ele está dizendo o seguinte, você vai ter um objeto, ele vai ser lançado de uma altura de 2 metros do chão. Aí esse objeto vai ser lançado obliquamente e vai atingir o chão. E eu quero saber qual é a altura que ele vai atingir. Então, Augusto, ele vai fazer aqui um lançamento oblíquo, só que ele não vai para a posição final, meninada, ele vai para o chão. E aí, tio Augusto, a questão diz para mim que ele já foi lançado de uma altura de 2 metros. Então, primeira coisa que você vai fazer aqui é achar quem é a velocidade de lançamento. Augusto, quando eu soltar esse objeto aqui com uma velocidade inicial, uma parte da minha velocidade inicial vai fazer esse objeto ir para frente e outra parte vai fazer ele subir. Então, tio, tem um pedacinho que vai fazer subir, eu tenho um pedacinho que vai fazer esse objeto aqui vir para frente. A responsável pelo alcance é a componente da velocidade na direção x. Então, tio, quem é que faz esse objeto aqui subir? É o nosso velocidade inicial na direção x e é colado no 30 graus. Quem faz esse objeto ir para cima é a componente da velocidade na direção y que está separado de 30. Então, repara que mais uma vez eu vou fazer que V0y vai ser o V0 seno de 30 graus. V0y vai ser 16 vezes o meio. V0y vai ser quem, gente? 8 metros por segundo. Agora, tio Augusto, quando esse objeto subir ao máximo, ele vai parar de subir para começar a cair. Então, minha velocidade final aqui é 0. E eu não sei o tempo, nem estou interessado. Posso descobrir, mas eu não quero tempo. Então, eu vou para a Torricelli. Vi você, mais duas amigas na pirâmide da sabedoria. Quando eu chego lá em cima, Bezão, eu paro. Tio, qual foi a velocidade que fez ele subir? Dos 16, só 8 metros por segundo é que faz ele subir. A gravidade está para baixo, gente, mas eu estou indo para cima, então eu estou contrário à gravidade. Então, quem é minha aceleração? Menos a gravidade. E vejam lindo, eu vou te falar aqui que eu tenho meu ΔH, meu ΔS. Então, 20 vezes o ΔS vai ser igualzinho a quem? 8 vezes 8, 64. Vejam lindo. Meu ΔS vai ser 3,2 metros. Mas, tio Augusto, ΔS é posição final menos inicial. 3,2 é a posição final menos os 2 metros. Então, tio Augusto, qual foi a altura que eu atingi em relação ao chão? 5,2 metros, Bezão. Letra C.
E tio Augusto, na nossa questão 7, Bezão, ele está dizendo que uma pedra é abandonada do repouso de uma altura de 180 metros. Dividindo essa altura em três trechos percorridos no mesmo intervalo de tempo, o comprimento desse trecho vai ser. Ora, vamos lembrar aqui um detalhe. Na hora que a gente tem uma queda livre, o que é que vai acontecer aqui, tio Augusto? Meu objeto, à medida que ele vai descendo, ele vai aumentando a velocidade e vai percorrendo espaços maiores. Tio Augusto, no primeiro instante, Bezão, eu vou percorrer uma distância d. Entre o primeiro segundo e o segundo segundo, eu vou percorrer 3 vezes essa distância. Depois disso, tio Augusto, vai aumentando de 2 em 2, ó. Eu vou percorrer 5 vezes essa distância. Então, eu estou percorrendo 1, 3 e 5. Cadê minha resposta, meninada? Letra B de bola. Se ele pedisse para eu dividir esses 180 metros nas três partes. Repara, 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9. Bezão, 9D ia ser igual aos 180 metros. Tio, 180 por 9 vai me dar o quê? 20. Então, no primeiro trecho eu percorri quem? 20 metros. 3 vezes 20, 60. 5 vezes 20, 100 metros. Bezãozão, questão de número 8. Nós temos um bloquinho de massa 8 quilos que está em repouso sobre um plano inclinado sustentado por um fio paralelo. Eu quero saber da gente qual é a tração no fio. Você vai lembrar que quando você tiver o plano inclinado, a gente já viu detalhadamente em sala de aula como colocar as forças. Como aqui a gente está só conferindo o gabarito, eu vou ser rapidinho aqui contigo, tá, Bezão? Então, nós vamos colocar aqui as componentes das três forças: peso, normal e tração que a gente tem aqui. Ora, tio Augusto, quando a gente colocou isso aqui, você vai perceber o seguinte: quem vai estar para cá é a componente normal, Bezão. Aí o peso é para estar aqui retinho, né, vertical e apontando para o centro da Terra. Então, esse pedaço que está equilibrando a normal aqui é a componente PY, que vai ser sempre o P cosseno. Quem puxa o bloco para baixo é a componente P seno. E aqui eu vou ter a tração. Nota pela figura que o bloco está amarrado, Bezão. Se ele está amarrado, ele está em equilíbrio. Então, a tração vai pegar emprestado quem? O PX. Então, a tração vai ser o P seno do ângulo que eu tenho na figura. Mas, tio Augusto, peso é massa vezes gravidade. E o seno de 30 graus é o meio. Ora, paixão, nós vamos ter 8 quilos vezes a gravidade, que é 10 vezes o meio. Nós temos que essa tração está valendo 40 newtons. Você vai ter a resposta C. Questão 9, eu tenho os dois blocos sem atrito, então você vai começar achando para mim a aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. Ora, esse sistema está sendo empurrado com uma força de 50, e os blocos valem 4 e 6. Então, Bezão, 50 vai ser a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. 50 vai ser 10 vezes a aceleração. Essa aceleração, portanto, 5 metros por segundo ao quadrado. Ora, você escolhe um dos blocos, tá? Ou você vai pegar o bloquinho A ou vai pegar o bloco B, não precisa os dois. Eu vou optar aqui por pegar o bloco B, porque, Augusto, a minha conta vai ser mais rápida. Bisonino. O bloco B, ele não tem nenhuma força aplicada direto nele. Então, o que acontece? O bloco B só vai para frente porque está sendo empurrado por A. Então, isso aqui é a força normal que A aplica em B. Ora, Augusto, como ela é a única resultante que eu botei aqui, força igual a massa vezes aceleração. A força normal trocada entre A e B
vai ser a massa do bloquinho B, que é 6, vezes a aceleração, que é 5. A força trocada entre A e B, Bezão lindo, 30 newtons. E tio, eu teria como resposta correta, letra C. Questão 10. Ele me dá um sistema de polias, fala para mim que a constante elástica da mola é 50 newtons, que a força na corda é 100, e eu quero saber qual é o peso do objeto e qual é a deformação na corda. Muito bem, pessoal, vamos lá. Lembra que a talha exponencial, o que ela faz, toda vez que eu tiver uma polia com 2 fios em cima, é reduzir o esforço à metade. Então, se eu vier da frente do peso para o corpo, eu vou dividindo. Mas se eu vier do corpo, que está a força F, para frente, eu vou multiplicar, porque cada fio divide em 2. Então, quando eu tiver 2 e passar para 1, eu faço é dobrar. Então, tio Augusto, ele está me dizendo que essa força F aqui, nesse fio, ela está valendo 100 newtons. Cara, mas esse fio é o mesmo que está aqui. Então, esse lado também é 100. Mas, tio, se esse lado é 100, esse também é 100, ó. Tem que ser a mesma coisa. 100 mais 100, tio, esse é 200. Então, esse cara aqui também é 200. 200 mais 200, cara, eu tenho 400. Aqui eu também tenho 400. 400 mais 400, tio, esse fio aqui tem 800. Só que esse fio é o próprio peso do objeto. Então, Augusto, quem é o peso do objeto? 800 newtons. Ei, Augusto, se eu quiser usar aquela história que a força é o peso por 2 elevado ao número de polias móveis. Tá certo, Bezão, ó. Quem é a força que ele diz na questão? 100 newtons. O peso o tio quer achar. Eu tenho polias móveis, 1, 2, 3. Ó. As polias móveis são aquelas que têm 2 fios. Então, tio Augusto, 100 vai ser P sobre 8. Quem é o P, tio amado? 800 newtons, Bezãozão. Ora, observe que aqui eu tenho uma mola, então na mola vai aparecer a força elástica, e essa força elástica ela vai ser igualzinha à tração. Então eu vou dizer para você que a tração vai ser igual à força elástica na mola. Mas, Augusto, força elástica é constante elástica vezes x. Meninada, minha tração é de 400 newtons. A constante elástica, 50. Nós queremos achar o x. Tio, quem é o x? 8 centímetros. Então, nós vamos ter aqui 8 centímetros de deformação da nossa mola e nós temos constante elástica 800. Resposta para essa questão, Bezão. Letra D. Questão 11. Estou quase te deixando em paz. Parabéns pela força de vontade de estar até agora, Bezãozão. Ele diz que tem um bloco de 5 quilos que é puxado horizontalmente por uma força de 30 e ele adquire aceleração de 4. Quanto é que vale o atrito? Ora, vamos tentar fazer aqui a ideia de uma figurinha? Eu vou ter um bloco, Bezão. Aí, Augusto, esse bloco aqui, ele é um bloco de massa 5 quilos. Esse cara está sendo puxado aqui para frente por uma força de 30 newtons. E quando ele arrasta no chão, cara, vai ter o atrito. Então, tio, quem é que puxa ele para frente? A força de 30 newtons. Quem é que não quer deixar ele andar muito rápido? É a força de atrito. Aí você vai lembrar para mim, força é massa vezes aceleração. Mas quando eu escrevo isso, eu estou querendo que você pense que a força que ajuda o movimento, que ela está a favor do movimento, menos a força que atrapalha o movimento, isso é massa vezes aceleração. Quem ajuda, galera, é o F. Quem atrapalha é o atrito. Tio, isso é MA. Ora, ele diz que a força é 30. Cara, o atrito, Bezão, nós estamos querendo achar. Ora, eu sei que a massa é 5 quilos. E a aceleração que ele me deu é 4. Eu vou te falar que menos a força de atrito vai ser 20 menos 30. Logo, a nossa força de atrito corresponde a quem, Bezão amado? Tio Augusto, 10 newtons, letra B. A última do TD e eu vou fazer mais 3 contigo fora do TD, tá?
Questão 12, ele diz que eu tenho uma caixa de 8 quilos, está apoiada sobre a mesa horizontal, uma pessoa aplica vertical para cima de 20, e eu quero saber de você, nesse caso, quanto é que vale a força normal. Pessoal, mesma linha de raciocínio, eu vou ter uma caixa. Essa caixa, tio Augusto, ela está apoiada numa superfície, numa mesa. Aí, essa pessoa aqui, ela amarrou uma cordinha nessa caixa e está aplicando uma força de tração nela. Mas, Augusto, eu ainda vou perceber que essa caixa tem peso e essa caixa tem normal. Ela está encostando no chão, ela tem normal, ela tem massa, ela tem peso. Nessa situação aqui, Bezão, ele diz que a caixa está apoiada, ou seja, ela está parada. Então você vai dizer que quem está para cima, força mais normal, vai ser igual ao peso. Bom, a força que o cara está fazendo é de 20 newtons. A normal estou te pedindo para achar. E o peso, por favor, lembra que peso é massa vezes gravidade. Pesão, eu tenho 8 vezes 10, meu peso está valendo 80 newtons. Tio, logo a normal vai ser 80 menos 20. A normal ela vai corresponder a quem? A 60 newtons. Portanto, resposta correta, letra C para essa questão. Tio Augusto, se eu tiver um sistema de um dinamômetro com dois pesos iguais, visão, o dinamômetro, ele vai ler a tensão na corda, a tração. Os dois pesos são iguais, então quem puxa para cá é o peso, para cá eu vou ter a tração de A, que é igual a de B. Para baixo eu tenho o peso de B, para cima eu vou ter a tração de B. Ora, o sistema tem pesos iguais, então duas trações vão fazer a leitura de dois pesos. Logo, cada tração vai ler o próprio peso. O dinamômetro lê uma tração, ele está lendo quem? 100 newtons, que é que você vai marcar para mim? Letra C. Augusto, tem a pergunta que não quer calar. E se os pesos forem diferentes? Ah, peso for diferente, o que é que você vai fazer aqui para mim? Você vai ver que o sistema não está em equilíbrio. Começa, por favor, colocando para o tio Augusto as forças que a gente vai ter. Tio, peso e tração, mesma coisa aqui, tá, Bezão? Peso e tração. Tio, aqui eu tenho a tração de A, essa tração de A também vem para cá, tá, cara? E aqui, Augusto, eu tenho o peso de A. Mesma linha de raciocínio, Bezão amado. Tio, eu tenho tração de B, aqui eu tenho tração de B, aqui eu vou ter o peso de B. Observa que A, ele tem peso 40 e B tem 60. Então, 60 ele é mais pesado, gente. O movimento vai acelerar desse lado aqui para baixo, ó. B desce e para B descer, o A tem que subir. No movimento do lado de cá ele vai estar acelerado. Nota que as forças internas se equilibram. Tenho duas TA, duas TB em sentido contrário, eu vou fazer só a ideia do peso. Então, você vai começar dizendo para o tio Augusto que força que ajuda menos a força que atrapalha é a massa total, portanto, massa de A mais massa de B, vezes a aceleração. Quem está maior, ajudando ele a descer, o PB, que é 60. Quem atrapalha, o PA, que é 40. Gente, se peso é massa vezes gravidade, aqui eu vou ter quem? 4 mais 6 vezes A. 20. Vai ser 10A. Minha aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Isola só um dos blocos. Eu vou sugerir que você isole para o tio Augusto o bloquinho A. Tio, se eu isolar o B,
Gente, mesma coisa, tá? Não faz distinção. Por que é que isolou o A? Porque como ele sobe e a tração está para cima, eu já ponho a tração logo no primeiro membro. Então, quem faz ele subir? A tração. Quem faz ele descer? O peso. E tu está falando de que bloco? A. Se eu pegar o B, repito, a resposta tem que ser a mesma. Então, novamente aqui, força resultante, massa vezes aceleração. Se o A sobe, tração menos peso de A, massa de A vezes aceleração. O A tem peso 40. A massa de A é 4 e a aceleração que você achou para mim é 2. Então, eu vou te dizer que tração menos 40 é igual a 8. Logo, a tração nos dois bloquinhos são iguais a quanto? 48 newtons. Você tem letra D como resposta correta. Para a gente fechar, Bezaunino, imagina que essa situação que eu tenho uma mola sendo puxada por uma força, a constante elástica da mola é 160, a massa do bloco é 4 quilos, a mola tem tamanho inicial de 14, as velocidades são 6 e 4, e eu quero saber de você qual é o comprimento final da mola. Ó, gente, olha para a figurinha. A distância que eu vou percorrer é 10 metros. A velocidade inicial é 4, a velocidade final é 6. Eu quero achar a força, e toda força é massa vezes aceleração. Então, o tio Augusto precisa primeiro achar a aceleração. Ok, eu não tenho tempo, vamos para a Torricelli. E você, mais duas amigas na pirâmide da sabedoria estudando física. Tio, a velocidade final aqui é 6, a inicial é 4. Qual é a aceleração que eu vou ter quando ele deslizou por 10 metros? 36 vai ser 16 mais 20A. 36 menos 16 vai ser 20A. 20 vai ser 20 vezes a aceleração. Nós vamos ter uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Agora, tio Augusto, toda força é massa vezes aceleração. A massa do objeto é 4 newtons, a aceleração é 1. Então, essa força, a massa é 4 quilos, desculpa, a força é 4 newtons. Mas se eu tenho uma mola, a força é do tipo elástica. Então, força elástica constante vezes a deformação. 4 vai ser 160 vezes x. Ora, Bezão, eu vou achar que esse x é 0,025 metros. Ou seja, isso aqui vale 2,5 centímetros. Só que a força, ela não está empurrando a mola para ela diminuir, ela está puxando. Então, o comprimento final da mola é o comprimento inicial mais o que ela deformou. Ela já tinha 14, deformou mais 2,5. Então, eu vou te falar que essa mola vai ficar com 16,5 centímetros. Um abraço, bom desempenho, boas férias.